Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Você que me acompanha lá no meu canal do YouTube, queria agradecer, pedir que você divulgue compartilhando. Você que ainda não está inscrito, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, dê seu like, seu dislike, ou então nos acompanhe lá na página do Facebook Reciclagem Democrática. Dito isso, vamos ao assunto da semana, que é Covid, responsabilidade e vida. Estamos aí há um ano dessa crise, a maior crise sanitária da história, sem precedentes, pelo menos para a nossa geração, para as nossas gerações. Não tem ninguém vivo que tenha visto algo similar ao que está acontecendo hoje. Nesse momento, muitos de nós já perdeu alguém próximo ou algum parente da família ou algum conhecido. E eu quero aqui estender os meus sentimentos, minhas condolências a todos vocês, mas temos que abordar esse assunto, que é um assunto delicado. Primeiro, eu queria dizer que acho muito ruim as pessoas quererem atribuir a quem quer que seja a culpa dessa crise ou a culpa dessas mortes. Não digo nem, por exemplo, o caso específico do presidente da República, né, que hoje, inclusive, tem muita gente o chamando de genocida. Essas pessoas, eu nem ligo muito para essa adjetivação, que, na verdade, é mais uma leviandade que vem de nazista, fascista, homofóbico, misógino, racista. É mais um, agora é genocida, talvez seja um pouco mais forte, mas é aquela coisa assim que é um zumbido. Incomoda um pouco, mas no fundo a gente acaba até se acostumando, mas na verdade tem um objetivo, não é resolver nada, é apenas arrefecer, né, o clima, é deixar o clima mais tenso para que as pessoas discutam entre si nesse momento em que os nervos estão à flor da pele. A verdade é que eu tenho sim minhas críticas ao presidente. Eu acho que de vez em quando ele se comporta como o tiozão do pavê, que é aquela figura que está lá na festa de família, e quando alguém vem servir a sobremesa e é um pavê, ele fala assim: é pavê ou para comer? Ninguém acha graça. Quer dizer, o presidente, em alguns momentos, ele tem algumas falas que realmente incomodam porque são desnecessárias. E às vezes fazer brincadeira com algo muito sério, como aconteceu agora, né, que a gente achava que a curva estava diminuindo, que a situação estava chegando ao controle, e de repente houve esse pico grande da doença, e aí realmente as pessoas vão lembrar daquelas brincadeiras que foram cada vez mais inconvenientes. A verdade é que nesses últimos 10 dias, né, o Brasil saltou do 24º lugar em número de infectados por milhão para o 8º em número de infectados por milhão, mortes, né? Na verdade ele estava em 24º em mortes por milhão e passou para 8º. Isso aconteceu coincidentemente com o início da vacinação em massa, né? Vacinação mais intensificada, e esses casos de repente explodiram. Isso é uma coisa que vai ter que ser estudada no futuro, mas pode ter relação que as pessoas, de repente, relaxaram com seus cuidados pessoais. E é natural depois de um ano. Agora, eu queria também dizer algumas coisas assim a respeito do que eu vejo nas autoridades de coisa positiva, né? O presidente, por exemplo, ele foi o primeiro a fazer uma associação clara entre economia e vida. Na verdade, não dá para separar. Hoje a gente sabe muito bem, né, tem mais clareza que não dá para separar essas duas coisas, porque na verdade economia e vida andam lado a lado. Nós consumimos não é por uma opção, é porque nós não temos escolha. Produzir e consumir é uma questão vital para a nossa existência, então não tem como parar de produzir e esperar que as coisas ou que a onda, que uma doença passe. Isso não vai acontecer, as pessoas vão morrer de fome. Essa que é a grande verdade. E isso o presidente foi muito sábio em se atentar nisso. Já eu queria também deixar aqui o ministro Pazuello,
que também um dos grandes acertos, né, que ele teve foi essa distribuição de recursos pelo país. Vamos dizer assim, as pessoas... Você, por exemplo, você vai lá no supermercado fazer uma compra, às vezes leva uma lista do mês e quando chega em casa percebe que esqueceu algum item, um ou mais, e tem que voltar no supermercado para comprar, né? Imagine um país com 5.740 municípios, onde você tem diversos itens, né, de hospitalares para serem distribuídos, e aí vem uma crise, uma pandemia, aí você precisa realmente distribuir recursos num momento onde as fronteiras no mundo inteiro foram fechadas, a dificuldade de importação de equipamentos, você tem que equipar hospitais, você tem que levar recursos para municípios, para estados, e o general Pazuello foi fantástico nisso. E a gente tem que também agradecer a ele que lá no início, né, logo depois da saída de Taixe, ele já vinha trabalhando nisso, mas ele viu realmente estrategicamente que seria impossível, né, nós termos efetividade numa vacinação, caso a crise se arrefecesse, se nós não produzíssemos os insumos de uma vacina. A própria AstraZeneca, que é uma vacina sueca, né, produzida em conjunto com a Oxford da Inglaterra, os insumos vêm da China. Ou seja, o Brasil passa agora a produzir os insumos dessa vacina aqui em território nacional, graças ao ministro Pazuello. E em breve, segundo foi dito aí, nós teremos cerca da produção pela Fiocruz, né, de 1 milhão de doses dia. Então, isso se confirmando, muito rapidamente nós retomaremos o controle dessa situação. Mas nesse momento é necessário, de fato, que as pessoas ampliem seus cuidados. Com relação à responsabilidade ainda, nós temos que lembrar que o Supremo fez essa divisão de responsabilidades entre governadores e prefeitos lá no início da pandemia e ninguém reclamou. Teve muita gente, muitos erraram, né, tomaram medidas que foram completamente equivocadas. Ninguém dos vereadores, dos prefeitos e dos governadores foi contra a determinação, não, eu não quero assumir essa responsabilidade, eu quero que vá para o governo federal. Muito pelo contrário, se arvoraram muitos deles do poder, né, e tomaram iniciativas que eu discordo. Porque, por exemplo, quando eu elegi, quando eu fui lá, dei meu voto, foi para o cara me representar lá, tratar da administração das coisas públicas, não foi para tomar frente do meu destino, né? Então, essas medidas de exceção que estão sendo tomadas são muito ruins para a sociedade inteira. Agora, em relação à responsabilidade, cada um de nós tem a responsabilidade nesse momento. Está mais que claro como a gente deve agir. Evitar aglomerações, usar máscara, fazer a higiene, tentar de alguma forma preservar aqueles que são mais frágeis, auxiliar os mais necessitados. É isso que nós temos que fazer nesse momento. É um momento de união e solidariedade, não é um momento de adjetivar o presidente ou o ministro ou um governo de uma forma completamente inadequada, inverídica e com um único objetivo, né? Fazer proselitismo político-eleitoral, né? Que é uma vergonha, é uma falta de sensibilidade muito grande que vem dessa turma que tem muita empatia, entre aspas, né, com o outro. Inclusive, são as pessoas mais intolerantes que eu já conheci na minha vida. A verdade é a seguinte, um certo amigo também chegou para mim e falou, Renato, então o que você faria numa situação como essa? Bom, se é para fazer um exercício de imaginação, eu vou me colocar no máximo, né? Vamos lá, se eu fosse presidente, né, nesse momento, no início lá da crise, quando o STF decretou que as responsabilidades seriam compartilhadas entre os entes da federação, eu teria chamado os governadores, junto com uma comissão médica multidisciplinar, com pessoas com várias visões diferentes, né? Tantas visões mais ligadas à vacina, ao tratamento precoce, ao lockdown, contra o lockdown, não sei o quê, para que se discutissem, né, e chegasse a consenso de uma série de protocolos que pudessem ser assumidos durante esse período, né, para orientar os governantes
faria isso com os governadores, até por uma questão política, obviamente, e depois distribuiria essa cartilha orientativa a cada município, dando a cada município autonomia para tomar as suas decisões, com orientação básica de manter o máximo possível as coisas abertas e que informassem como é que ia indo as coisas para que o próprio governo pudesse agir. Faria ali forças hospitais, de repente, móveis, né, UTIs móveis, né, de montadas talvez em motorhomes ou algo similar, para que pudesse se deslocar para algum lugar que tivesse uma situação mais urgente e pudesse atender ali, né, ter um deslocamento de médicos e de leitos de UTI, né, para algum lugar que tivesse mais crítico, para o interior ou alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, né, estaria investindo, obviamente, em vacinas. Aí eu não mudaria muito o que o governo fez, não. Acho que o governo, nesse caso, trabalhou direitinho nessa área, tratamento precoce, vacina, e tentou de todo jeito. Tentaria não politizar muito, né, a questão, não levar muito, tentar ser mais técnico, tentar ser mais pacificador nesse momento, não tentar polarizar esse debate, levando isso, dando a questão da Covid, esse viés político, mas a gente sabe que a gente está num país muito complicado, um país muito polarizado, e é natural que isso acontecesse, né, e aconteceu nessa doença, muito oportunismo nesse sentido. Agora, dentro de tudo isso, né, e cabe lembrar, existe sim a quem responsabilizar, que são aquelas pessoas que desviaram recursos, né, que roubaram, né, que não cometeram simples erro de gestão, mas que roubaram, que desviaram dinheiro, que compraram respiradores em casa de vinho, que compraram respiradores de empresas que não tinham qualquer credencial e esses equipamentos não foram entregues e o dinheiro sumiu. Pessoas que compraram superfaturados, equipamentos, medicamentos, etc. E esses sim devem ser identificados, né, e responsabilizados por seus atos, inclusive como crimes hediondos, né? Nesse momento a corrupção já é um crime gravíssimo, né? A alta corrupção do grande dinheiro, né, é um crime gravíssimo, mas nesse momento ele sim é um crime hediondo e tem características sim de genocídio. Nesse caso, esse tipo de responsabilização a gente não pode deixar passar. Mas fora isso, o que eu queria dizer é que nós temos que acreditar na vida, acreditar no futuro, tentar levar as nossas vidas da melhor forma. Procure, assim, fazer as pazes com aquele parente ou com aquele amigo que, de alguma forma, por causa de divergência política, vocês deixaram de se falar. Isso é muito pequeno frente a tudo que está acontecendo. Vamos tentar ser mais tolerantes, vamos cada um de nós tentar diminuir essas tensões que estão acontecendo aí. E essa polarização não leva a lugar nenhum. Nós temos que trabalhar em conjunto para sair dessa crise, porque o país empobreceu nesses últimos 2 anos. Vamos ter que recuperar a economia, muitas pessoas estão passando muita necessidade e não é hora de coisas menores, coisas mesquinhas, é hora de realmente mais empatia, mais solidariedade, mais compaixão, mais tolerância. É isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.